Maya Bennett passou 3 meses escondendo uma menina de 7 anos de um dos homens mais perigosos da cidade, o que soava muito pior do que realmente era. A criança de 7 anos não era uma testemunha. Ela não carregava segredos de Estado. Ela não era secretamente parente de uma família criminosa rival. Ela era filha de Maya, e aparentemente isso já era perigoso o suficiente, porque Adrian Vale tinha regras, um número ridículo de regras. As reuniões começavam no horário. Telefones permaneciam em silêncio. Dramas pessoais ficavam fora do seu escritório. Funcionários que desaparecessem durante o horário de trabalho era melhor que estivessem sangrando, sequestrados ou preparados para se explicar com gráficos. E emergências familiares, segundo as fofocas do escritório, Adrian Vale considerava essas duas palavras o equivalente corporativo a incendiar o prédio dele. Então, Maya fez o que qualquer mãe solteira inteligente, financeiramente responsável e levemente apavorada faria. Ela manteve Lily muito longe de Adrian Vale por exatos 93 dias. No dia 94, a Rosewood Elementary ligou 2 vezes durante uma reunião. A primeira ligação veio a 1h17 da tarde. Maya encarou o nome brilhando em seu telefone. Rosewood Elementary. Seu estômago despencou. Do outro lado da polida mesa de conferências, 6 homens internos caros discutiam um carregamento que valia mais dinheiro do que Maya esperava ver durante várias vidas. Na cabeceira daquela mesa sentava Adrian, 36 anos, ombros largos, cabelos escuros, olhos frios e o tipo de rosto que teria sido injustamente bonito se não estivesse geralmente arranjado em uma expressão que sugeria que alguém o tinha decepcionado. Novamente, Maya recusou a ligação. Seu pulso imediatamente dobrou. Talvez Lily tivesse esquecido o almoço. Talvez a enfermeira precisasse de permissão para algo. Talvez. O telefone vibrou novamente. Rosewood Elementary. Ah, maravilhoso. Nada melhorava uma situação de maternidade secreta como uma escola que se recusava a entender o significado de por favor, pare de ligar enquanto meu chefe aterrorizante está a 3 metros de distância. Maya deslizou o telefone para baixo de sua pasta. Adrian parou de falar. Isso era pior do que gritar. Muito pior. A sala ficou em silêncio. Os olhos dele se moveram em direção a Maya, depois em direção à pasta, depois voltaram para Maya. Seu telefone. 2 palavras. Era tudo o que Adrian Vale precisava para fazer 3 homens adultos se lembrarem repentinamente de compromissos em outros países. Maya se endireitou. Pode esperar. A sobrancelha dele se ergueu levemente. Aquela sobrancelha provavelmente tinha acabado com carreiras, possivelmente casamentos. Ligaram 2 vezes, eu notei. Então atenda, Adrian sorriu. Era o sorriso profissional que ela reservava para situações envolvendo homens ricos, pedidos impossíveis e o desejo ocasional de jogar equipamentos de escritório pela janela. Estou trabalhando. Adrian se recostou. Você também está encarando essa pasta como se ela contivesse um explosivo ativo. Leo Grant, sentado à direita de Adrian, baixou o olhar. Maya conhecia aquele olhar. Leo estava tentando não rir. Traidor. Seu telefone vibrou uma 3ª vez. Maya fechou os olhos por meio segundo. 3 ligações da Rosewood Elementary significavam que algo tinha acontecido. Algo envolvendo Lily. E de repente, a reunião de Adrian Vale poderia ser sobre 10 bilhões de dólares e o colapso da civilização ocidental. Não importava. Maya pegou o telefone. Com licença. Ela caminhou rapidamente da sala de conferências antes que Adrian pudesse objetar. Ela mal chegou ao corredor antes de atender. Alô, senhorita Bennett? Diretor Warren. Seu estômago se apertou. Sim. A Lily está bem? Houve uma pausa. O tipo de pausa que diretores de escola desenvolviam após passar anos decidindo como explicar as decisões terríveis das crianças para pais exaustos. Lily está fisicamente bem. Maya se encostou na parede. Fisicamente bem, essas eram palavras aterrorizantes. O que ela fez? Outra pausa. Sua filha jogou um cupcake. Maya piscou. Um cupcake? Sim. Em alguém? Infelizmente sim. Maya pressionou 2 dedos contra a testa. É claro, algumas mães recebiam apresentações de balé. Algumas recebiam certificados de honra.
Maya aparentemente recebia agressão baseada em padaria. Por quê? O diretor Warren suspirou. Houve um incidente com outro aluno. Algumas coisas grosseiras foram ditas sobre você e sua situação familiar. A diversão de Maya desapareceu. Que coisas? Eu preferiria discutir isso quando você chegar. Maya olhou através da parede de vidro da sala de conferências. Adrien a observava. É claro que ele a observava. O homem provavelmente conseguia detectar segredos através de concreto armado. O diretor Warren continuou. Lily está muito chateada. Ela quer você. Isso decidiu tudo. Estarei aí. Maya desligou. Por vários segundos, ela simplesmente ficou ali. 3 meses. 3 meses mudando o nome de Lily em seu telefone para LB. 3 meses escondendo desenhos de giz de cera dentro de gavetas de mesa. 3 meses fingindo que os lanches de emergência em sua bolsa eram de alguma forma para ela mesma. 3 meses correndo do prédio de Adrien exatamente às 17 horas, enquanto fingia que tinha um relacionamento extremamente comprometido com a pontualidade. E agora, ela tinha aproximadamente 30 segundos antes que tudo explodisse. A porta da sala de conferências se abriu. Adrien entrou no corredor. Naturalmente, porque aparentemente o universo decidiu que a sutileza era superestimada. Ele fechou a porta atrás de si. O que aconteceu? Maya pegou sua bolsa. Preciso ir embora. A expressão dele mudou talvez meio milímetro. Para Adrien, isso era praticamente um suspiro. Estamos no meio de uma reunião. E eu sei que você organizou esta reunião. Também sei que os investidores chegaram de Chicago esta manhã. Sim, Adrien. Estou familiarizada com a geografia. Os olhos dele se estreitaram. Resposta errada. Provavelmente. Maya não se importava mais. Ela se moveu em direção ao elevador. Adrien entrou em seu caminho. Bennett, aquela voz, baixa, controlada, geralmente aterrorizante. Hoje, simplesmente a irritou. O quê? Você desaparece toda noite às 17 horas. Você atende ligações que se recusa a explicar. Você passou 3 meses se comportando como se estivesse escondendo algo e agora está saindo no meio de uma reunião. Maya congelou. Lá estava. A acusação que ela estava esperando. Ela quase conseguia ouvir o discurso de demissão. Obrigado por seus serviços. A segurança irá acompanhá-la lá embaixo. Por favor, entregue seu laptop e sua dignidade. Adrien continuou. Diga-me o que está acontecendo. Maya olhou para ele. Realmente olhou para ele, para a camisa cara, o relógio caro, a compostura impossível, o homem que poderia reorganizar uma organização inteira antes do café da manhã porque alguém entregou um relatório 11 minutos atrasado. E de repente Maya estava exausta, cansada de esconder Lily, cansada de entrar em pânico sempre que a Rosewood ligava, cansada de fingir que a maternidade era alguma fraqueza embaraçosa que precisava ser escondida sob planilhas e calendários de compromissos. Tudo bem. Se Adrien Vale queria a verdade, ele que engolisse. Eu tenho uma filha. Silêncio. Leo tinha aberto a porta da sala de conferências atrás deles. Ele parou silenciosamente. Adrien encarou Maya. Uma filha? Sim. Quantos anos? 7. Outra pausa. Você tem uma filha de 7 anos. Maya jogou uma mão para o alto. Parabéns. Sua audição funciona maravilhosamente. Leo olhou para o teto. Adrien o ignorou. Por que você não me contou? Maya realmente riu. Não foi uma risada feliz. Foi a risada de uma mulher cujo último nervo tinha feito as malas e deixado o país. Por que eu contaria? O maxilar de Adrien se apertou. Porque eu imploro por isso. Exatamente. Algo tremeluziu no rosto dele. Maya continuou. Você deixou muito claro o que pensa sobre distrações, problemas pessoais, pessoas precisando de tempo livre. Eu tenho uma criança que ocasionalmente fica doente, esquece a lição de casa, perde um sapato enquanto usa o outro e hoje, aparentemente, descobriu cobertura armada. Leo fez um som sufocado. Maya apontou para ele sem olhar. Não, eu não disse nada. Seu rosto disse. A boca de Adrien se contraiu levemente. Maya percebeu. Seus olhos se estreitaram. Você está sorrindo? Não. Você quase sorriu. Eu não fiz tal coisa. Sua boca se moveu. Eu respiro. Bennett, parabéns novamente. Leo se virou completamente.
Maya estava a 1 segundo de demiti-lo ela mesma. Adrian se aproximou. Eu. Por que a escola está ligando? Isso trouxe Maya de volta. Lily se meteu em problemas. A expressão dele se tornou mais nítida. Ela está machucada? Não. Ela está chateada. Ela me quer. Então vá. Maya parou. O quê? Vá até sua filha. Por um segundo ridículo, Maya se perguntou se ela tinha entendido mal o inglês. Então a suspeita chegou. Ah, é claro. Acalma antes da execução. Ela apertou o aperto em sua bolsa. Tudo bem. Adrian franziu a testa. Maya, e antes que você comece, guarde para você. Os olhos dele mudaram. Ela tinha o chamado de Adrian muitas vezes. Ela nunca o interrompeu com um Deus. Aquele tom, a voz de Maya baixou. Eu sei exatamente o que isso significa. Sei que estamos no meio da sua preciosa reunião. Sei que você vai me dizer que deveria ter revelado isso quando me contratou. Sei que amanhã provavelmente haverá alguma carta de rescisão lindamente redigida esperando na minha mesa. Maya, mas minha filha precisa de mim. O maxilar dele se apertou novamente. E Lily vem antes deste emprego. Lá, ela tinha dito em voz alta para Adrian Vale. Atrás deles, Leo se tornou muito interessado em um quadro emoldurado. Maya ergueu o queixo. Então, se isso significa que estou acabada aqui, tudo bem. Adrian a encarou. Ela esperava raiva. Em vez disso, ela viu algo mais estranho. Algo quase impressionado. Isso também era irritante. Você terminou? Ele perguntou. Absolutamente bom. Maya esperou. Adrian olhou para os elevadores. Rosewood Elementary. Seu coração parou. Como você sabe sobre a escola? Uma batida? 2. Leo recuou lentamente para a sala de conferências. A expressão de Adrian permaneceu irritantemente calma. Discutiremos isso depois. Ou não. Maya apontou para ele. Essa frase é exatamente o porquê de as pessoas acharem que você é aterrorizante. Eu pensei que fosse o crime organizado. Ela piscou. Adrian passou por ela. Maya olhou para ele. Adrian Vale tinha acabado de fazer uma piada? Não. Impossível. Provavelmente um evento neurológico. Ela tinha problemas mais importantes. Maya apertou o botão do elevador. As portas se abriram. Ela entrou. Adrian permaneceu no corredor. Ela olhou para ele. Se você está me demitindo, envie um e-mail. As portas do elevador começaram a fechar. Maya. Ela teve um vislumbre final dele. Olhos escuros, expressão indecifrável. Dirija com cuidado. As portas se fecharam. Maya encarou seu reflexo no metal polido. Então ela murmurou. Que homem estranho. 22 minutos depois, Maya entrou na Rosewood Elementary como uma mulher fugindo da justiça. Seu carro mal parou antes que ela saísse. Ela atravessou o estacionamento rapidamente, os saltos clicando contra o asfalto. A placa da escola ficava perto da entrada de tijolos. Rosewood Elementary. Os pais estavam espalhados perto dos portões. As obras de arte das crianças preenchiam as janelas da frente. Tudo parecia dolorosamente normal, o que tornou a ansiedade de Maya pior. Ela checou seu telefone. Nenhuma mensagem de Adrian. Maravilhoso. Talvez ela mantivesse seu emprego por mais 11 minutos. Ela se apressou pela recepção. A secretária a reconheceu imediatamente. Senhorita Bennett, onde está a Lily? Escritório do diretor Warren. Ela está bem? A secretária hesitou. Sim. Aquela hesitação era suspeita. Maya diminuiu o passo. O que aconteceu? A expressão da secretária tornou-se estranha. Ela tem companhia. Maya franziu a testa. Companhia? Sim. Quem? A secretária abriu a boca, depois aparentemente reconsiderou cada escolha que a levou a este momento. Você deveria provavelmente ver por si mesma. Fantástico. Maya caminhou mais rápido. Ela passou por flores de papel colorido, um mural coberto por dinossauros mal desenhados, um cartaz lembrando aos alunos que a gentileza começa com você. Então ela virou a esquina e parou. 2 homens enormes em ternos escuros estavam sentados do lado de fora do escritório do diretor Warren em cadeiras infantis. Cadeiras infantis minúsculas. Os joelhos deles estavam praticamente nas orelhas. Maya conhecia ambos os homens. A segurança de Adrian. Um estava olhando diretamente para frente com a expressão de um soldado que tinha sobrevivido à guerra.
mas que finalmente poderia ser derrotado por móveis de jardim de infância. O outro segurava uma garrafa de água rosa decorada com unicórnios. A boca de Maya caiu. Léo estava parado ao lado deles. Ele olhou para ela, sorriu. Maya, seus olhos se estreitaram. Por que você está aqui? Léo olhou para a porta do escritório. Eu dirigi separadamente. Isso não respondeu nada. Eu sei. O coração de Maya começou a martelar. Não, absolutamente impossível. Ela empurrou a porta do diretor e todo o seu cérebro parou. Lily sentava atrás da mesa do diretor Warren, suas perninhas balançando alegremente. Um biscoito de chocolate estava em uma das mãos. Outro biscoito estava em um guardanapo ao lado dela. Do outro lado de Lily, vestindo a mesma camisa marrom que ele usara no escritório, sentava Adrian Vale, o chefe da máfia. Na Rosewood Elementary, segurando a mochila rosa e azul marinho de Lily. Maya encarou. Adrian olhou para cima. Lily a avistou. Mamãe. Maya não se moveu. Sua filha sorriu. Seu chefe assustador está aqui. Adrian fechou os olhos brevemente. Maya finalmente encontrou sua voz. Por quê? Lily deu outra mordida no biscoito. Porque ele chegou primeiro. O olhar de Maya mudou para Adrian. Você chegou primeiro. Adrian permaneceu sentado, calmo, composto, como se aparecer na escola de ensino fundamental da filha de seu funcionário, antes dela fosse uma tarde de terça-feira perfeitamente comum. Você dirige muito devagar. Eu obedeço às leis de trânsito. Isso explica tudo. Maya o encarou. Do lado de fora da porta, alguém tossiu. Provavelmente Leo. Provavelmente porque ele queria sobreviver rindo. O diretor Warren sentava desajeitadamente perto da janela. Ele parecia um homem que tinha começado sua tarde lidando com um incidente de cupcake e, de alguma forma, terminou hospedando o crime organizado. Maya correu para Lily. Querida, você está bem? Lily assentiu. Estou bem. Maya checou o rosto, os braços, o cabelo dela. A maternidade não respeitava a lógica. Uma criança podia anunciar que estava perfeitamente saudável, e Maya ainda realizaria uma inspeção digna da segurança do aeroporto. Por que você jogou um cupcake? A expressão de Lily mudou. Ele disse algo maldoso sobre você. Maya suavizou. O quê? Lily olhou para baixo. Adrian respondeu. Ele insultou a mãe dela. Maya olhou lentamente para ele. A voz dele tinha mudado, ainda quieta, ainda controlada, mas algo frio vivia sob ela agora. Lily adicionou prestativa. Então eu joguei chocolate nele. Maya exalou. Lily, tinha granulado. Isso não melhora a situação. Eu acho que melhora. De fora, uma tosse abafada. Maya olhou furiosa em direção à porta. Léo, silêncio. Adrian olhou para Lily. Jogar comida não é uma solução aceitável. Lily franziu a testa. Você me comprou biscoitos. Isso foi diplomacia. O que é diplomacia? Conseguir o que você quer sem jogar cupcakes. Lily considerou isso, então assentiu lentamente. Oh! Maya encarou Adrian. Adrian encarou de volta e, de repente, Maya tornou-se dolorosamente consciente de quão bizarra era aquela cena. Este homem aterrorizava executivos. Seu nome fazia pessoas poderosas baixarem a voz. Ele tinha homens posicionados do lado de fora do escritório do diretor de uma escola de ensino fundamental. E de alguma forma sua filha de 7 anos estava discutindo resolução de conflitos com ele enquanto comia seus biscoitos. Lily se inclinou para Maya. Mamãe, sim, eu não acho que ele odeia crianças. Os olhos de Adrian se moveram em direção a Maya. Maya sentiu o calor subir pelo seu pescoço. Fantástico. Absolutamente fantástico. Lily não tinha terminado. Ela fez perguntas a ele. O diretor Warren disse fracamente. Maya olhou suspeitosamente para sua filha. Que perguntas? Lily começou a contar nos dedos. Eu perguntei por que todo mundo o chama de chefe. Adrian permaneceu sem expressão. Perguntei por que ele parece zangado quando está sentado. Maya mordeu o interior da bochecha. Perguntei se ele tem camisas coloridas. Leo fez outro som do lado de fora. Os olhos de Adrian se estreitaram em direção à porta. Então Lily entregou a bala final. E perguntei se ele gosta de você. Silêncio. Silêncio completo. Lindo e catastrófico. Maya parou de respirar.
O diretor Warren de repente tornou-se fascinado por papelada. Os dois guardas lá fora se transformaram em estátuas. Leo desapareceu completamente do batente da porta. Covarde. Maya olhou lentamente para Adrian. Adrian olhou diretamente de volta. Sua expressão não revelava nada, o que de alguma forma tornava tudo pior. Maya limpou a garganta. "E o que o Sr. Vale disse?" Lily sorriu. Ele não respondeu. Oh, o pulso de Maya fez algo profundamente pouco profissional. Adrian se levantou. Suave demais. Calmo demais. Ele entregou a mochila de Lily para Maya. Seus dedos se roçaram. Um contato minúsculo, completamente inofensivo. Então, naturalmente, todo o sistema nervoso de Maya se comportou como se alguém o tivesse conectado a uma tomada elétrica. O olhar de Adrian caiu brevemente para a boca dela, depois subiu novamente. Interessante. Muito, muito interessante. Maya apertou a mão ao redor da alça da mochila. "O que você está fazendo aqui, Adrian?" Os olhos dele permaneceram nos dela. "Eu disse para você ir até sua filha. Isso ainda não explica por que você veio." Uma batida, depois outra. Adrian se inclinou levemente para mais perto. Sua voz baixou. "Porque após 3 meses me perguntando o que Maya Bennett estava escondendo de mim, seu olhar mudou em direção a Lily, depois retornou a Maya. Finalmente descobri." Maya engoliu em seco, e o canto da boca de Adrian se elevou levemente, perigosamente. "Você é muito pior em guardar segredos do que pensa." Os olhos de Maya se estreitaram. Havia algo na expressão dele que ela nunca tinha visto antes. Diversão, interesse e algo mais quente que a fez repentinamente esquecer cada frase inteligente que ela já tinha aprendido. Atrás deles, Lily sussurrou alto para o diretor Warren. "Ele gosta dela." Maya fechou os olhos. A boca de Adrian se contraiu novamente. Desta vez, ela viu. O aterrorizante Adrian Valley estava tentando não rir na Rosewood Elementary por causa da filha dela. E Maya Bennett tinha a suspeita profunda de que esconder Lily de seu chefe da máfia tinha sido a parte fácil. Porque agora Adrian sabia que Lily gostava dele. Ele claramente gostava de Lily. E a julgar pelo modo como os olhos dele permaneceram em Maya, seu verdadeiro problema tinha acabado de começar. Pelos próximos 11 segundos, Maya Bennett esqueceu como as palavras funcionavam. O Adrian Val estava no meio do escritório do diretor Warren com uma mão no bolso da calça, a outra descansando casualmente ao lado dele, vestindo a mesma camisa marrom que ele usara no trabalho. Lily sentava atrás da mesa do diretor. Migalhas de chocolate decoravam sua boca. Leo pairava além do batente da porta com a expressão de um homem testemunhando a história. E Maya? Maya ainda estava tentando entender como uma conversa que tinha começado com um cupcake voador tinha de alguma forma terminado com sua filha de 7 anos anunciando que seu chefe da máfia gostava dela. Havia momentos na vida em que a dignidade podia ser preservada. Este não era um deles. Maya limpou a garganta. Adrian olhou para ela. Lily olhou para Adrian. O diretor Warren olhou para o teto. Leo de repente achou o extintor de incêndio fascinante. Maya decidiu que odiava todo mundo na sala igualmente, especialmente a menor pessoa. Lily, sua filha, sorriu inocentemente. Aquele sorriso tinha sido responsável por lâmpadas quebradas, biscoitos desaparecidos e um incidente lamentável envolvendo a loção corporal cara de Maya e uma girafa de pelúcia. Sim, mamãe. Maya estreitou os olhos. Nós vamos discutir sua situação de cupcake quando chegarmos em casa. O sorriso de Lily desapareceu. Aparentemente, chefes da máfia eram sobrevivíveis. A voz decepcionada da mamãe era onde a coragem ia para morrer. Adrian olhou em direção a Lily, depois para Maya. Para um homem que supostamente não possuía senso de humor, havia diversão demais escondida ao redor de sua boca. Maya percebeu, e Adrian percebeu que ela tinha percebido. Sua expressão retornou imediatamente àquela calma severa familiar. Tarde demais. Ela o tinha pego 2 vezes hoje. Nesse ritmo, até sexta-feira, ele poderia acidentalmente se tornar um ser humano. O diretor Warren finalmente recuperou coragem suficiente para explicar a situação. A outra criança tinha feito um comentário cruel durante a comemoração da turma. Nada dramático pelos padrões adultos.
Apenas o tipo de crueldade impensada que as crianças ocasionalmente pegavam emprestada de conversas que tinham ouvido em algum outro lugar. Ele tinha dito a Lily que a mãe dela era grande demais para arranjar um marido e que talvez seu pai tivesse ido embora por causa disso. O rumor de Maya desapareceu completamente. Ela olhou para Lily. O queixo da filha tinha baixado. Lá estava, atrás dos biscoitos, atrás da pequena atitude corajosa. Mágoa. Maya atravessou a sala e se agachou na frente dela. O terno caro não importava mais. Nem Adrian, nem o diretor. Os olhos da filha eram de repente a sala inteira. Maya levantou o queixo de Lily gentilmente. Haveria tempo depois para explicar que cupcakes eram sobremesas em vez de artilharia. Agora mesmo, Lily precisava de outra coisa. Maya a lembrou de que palavras cruéis não se tornavam verdadeiras simplesmente porque alguém as dizia em voz alta. Ela lembrou a ela que as famílias vinham em formatos diferentes. Algumas tinham 2 pais, algumas tinham 1, algumas tinham avós, algumas tinham guardiões, e as delas, tinham 2 mulheres Bennett teimosas que estavam se saindo perfeitamente bem juntas. Os olhos de Lily se ergueram. Mas ele disse, ninguém quer uma mãe com o formato igual ao seu. Houve uma batida de silêncio. Então Adrian Valley falou. Ela tem 7 anos. Maya olhou. O rosto de Adrian permanecia calmo. Ela também come cola quando não supervisionada. O diretor Warren piscou. Lily encarou. Maya encarou mais forte. O diretor Warren abriu a boca. Adrian continuou antes que o pobre homem pudesse defender a reputação intelectual da Rosewood Elementary. Eu não permitiria que a avaliação dele afetasse sua confiança. Lily considerou isso cuidadosamente, então assentiu. Isso é verdade. Ele lambeu um bastão de cola no mês passado. Maya fechou os olhos. O diretor Warren parecia pessoalmente derrotado. Leo se afastou do batente da porta porque seus ombros tinham começado a tremer. Adrian olhou em direção a ele. Um olhar. Leo tornou-se profissional novamente. Principalmente. Maya se levantou lentamente. Ela cruzou os braços. Você tem um jeito estranho de confortar crianças. Funcionou. Infelizmente, tinha funcionado. Lily já tinha voltado ao seu biscoito. Maya odiava que Adrian soubesse disso. O diretor Warren explicou que Lily receberia um aviso formal e precisaria pedir desculpas por jogar o cupcake. Maya concordou imediatamente. Lily suspirou como uma diplomata exausta, sendo forçada a concessões internacionais irracionais. Adrian assistiu a tudo isso silenciosamente. Foi aí que Maya percebeu algo estranho. Ele não estava impaciente. Ele não estava checando seu telefone a cada 15 segundos. Ninguém estava sussurrando negócios em seu ouvido. O homem que supostamente considerava interrupções pessoais como a maior ameaça da civilização estava sentado em um escritório de escola de ensino fundamental, ouvindo uma criança de 7 anos explicar por que cobertura de chocolate era taticamente superior à de baunilha, e ele estava ouvindo seriamente. A percepção desestabilizou Maya. Ela tinha passado meses construindo Adrian em um formato particular dentro de sua cabeça. Frio, rígido, implacável, um homem cujo mundo operava ao redor de poder, horários e obediência. No entanto, aqui estava ele, segurando a mochila da filha dela. Maya olhou para ela, a mesma mochila do pesadelo digno de miniatura lá fora. Rosa e azul marinho, corações minúsculos, um zíper brilhante. Parecia absurdo na mão de Adrian. Isso de alguma forma tornava tudo pior ou melhor. Ela não tinha decidido. Eventualmente, o diretor Warren os dispensou. Maya pegou a mão de Lily. Adrian carregou a mochila. Maya tentou tirá-la dele. Ele simplesmente continuou andando. Ela tentou de novo. Adrian, sim. A bolsa. Eu sei o que é. Posso carregá-la. Eu também posso. Maya encarou a parte de trás da cabeça dele. Ela tinha conhecido ditadores com menos autoridade desnecessária. Eles se moveram pelo corredor juntos. Lily no meio, Maya de um lado, Adrian do outro. 2 dos homens de Adrian seguiam vários passos atrás, enquanto Leo caminhava ao lado deles, divertindo-se demais. Crianças passando pelo corredor olhavam para Adrian curiosamente. Adrian olhava de volta para elas.
Várias imediatamente se lembravam de algum outro lugar onde precisavam estar. Lily notou. Por que eles estão com medo de você? Maya quase tropeçou. Leo tossiu. Adrien olhou para Lily. Eles têm bons instintos. Maya bateu com uma mão no rosto. Por favor, não o encoraje. Lily parecia encantada. Tarde demais. Quando chegaram ao portão da frente, os nervos de Maya tinham se acalmado o suficiente para que a suspeita retornasse. Ela parou. Adrien parou também. Lily continuou 2 passos antes de perceber que ninguém estava seguindo. Maya se virou em direção a ele. Como você chegou aqui antes, motorista? Não foi isso que perguntei. Isso responde à pergunta. Não, isso evita a pergunta com transporte caro. Os olhos de Adrien se estreitaram levemente. Maya colocou uma mão na cintura. A pose teria intimidado homens comuns. Adrien Val não era um homem comum. Infelizmente para ele, Maya Bennett não era uma funcionária comum. Ela queria saber por que ele tinha deixado uma das reuniões mais importantes do mês. Por que ele tinha vindo a Rosewood Elementary? Por que seus homens estavam aqui? Por que ele já sabia qual escola Lily frequentava? E, mais importante, por que ele tinha se comportado como se a criança dela importasse para ele? O olhar de Adrien se moveu brevemente em direção a Lily. Depois voltou. Algo se fechou atrás de seus olhos. Maya reconheceu aquele olhar. Portas de cofre. Amanhã. Suas sobrancelhas subiram. Amanhã discutiremos isso amanhã. Eu detesto discussões que exigem aviso de 24 horas. E eu detesto discutir assuntos de segurança fora de escolas de ensino fundamental. Isso a parou. Assuntos de segurança? A frase pousou de forma diferente. Leo parou de sorrir. Até Lily parecia notar a mudança. Adrien baixou sua voz. Há coisas acontecendo ao redor da minha organização que eu ainda não expliquei a você. O estômago de Maya se apertou. Que coisas? Amanhã, ela abriu a boca. Ele a olhou. Desta vez não era ameaçador. Era protetor. Isso de alguma forma a irritou mais. Maya se aproximou. Se isso envolve minha filha. Não envolve. Rápido demais. Adrien percebeu. Maya percebeu que ele percebeu. Seus olhos se estreitaram. Leo olhou para o telhado da escola como se talvez um helicóptero pudesse chegar e resgatá-lo. Adrien exalou lentamente. Não há ameaça imediata para Lily. Essa é uma frase muito específica. Foi projetada para ser, e o resto amanhã. Maya considerou jogar um cupcake nele. Ela entendia o apelo agora. Lily puxou sua mão. Mamãe. Sim, querida. O senhor assustador pode vir para casa conosco? Silêncio. Leo se virou. Os homens de Adrien ficaram subitamente fascinados com as árvores. Maya olhou para Lily. Por quê? Lily deu de ombros. Ele comprou biscoitos. Aparentemente, a lealdade tinha um valor de mercado aterrorizantemente baixo. Maya olhou para Adrien. Não. Adrien ergueu uma sobrancelha. Maya apontou para ele. Isso não foi um convite para negociação. Eu não disse nada. Sua sobrancelha disse. Leo perdeu a batalha. Uma risada escapou. Ellie imediatamente fingiu tossir. Adrien virou lentamente a cabeça. Leo se endireitou. Alergias sazonais, chefe. Em outubro. Temporada muito agressiva. Maya mordeu o lábio. Ela se recusou a rir. Então Adrien olhou de volta para ela. Sua boca se contraiu. Isso a destruiu. Uma risada escapou. Pequena, inesperada. A expressão de Adrien mudou. Por apenas um segundo, ele a encarou de forma diferente. Não para sua assistente, não para uma funcionária, para Maya, a mulher. Calor se moveu pela pele dela. Ridículo. Completamente ridículo. Ela tinha passado 3 meses preocupada que este homem a demitisse por ser mãe. E agora ela estava parada fora da Rosewood Elementary, se perguntando por que os olhos dele subitamente a faziam sentir como se ela tivesse esquecido como respirar funcionava. Perigoso? Isso era perigoso. Ela pegou a mochila de Lily dele. Seus dedos se roçaram novamente. O olhar de Adrien caiu para as mãos deles. O de Maya também. Nenhum se moveu imediatamente. Lily olhou entre eles. Leo assistiu com o entusiasmo de alguém participando de um teatro gratuito. Maya recuou primeiro. Amanhã. Adrien assentiu. Amanhã. Então ele olhou para Lily. Chega de jogar comida. Lily cruzou os braços.
E se alguém disser algo maldoso de novo? E as palavras? E se as palavras não funcionarem? Adrian considerou isso. Maya o encarou. Não ensine crime organizado à minha filha. Ele pareceu ouvir o pensamento. Encontre um adulto. Maya relaxou. Então ele adicionou. De preferência sua mãe. Ela parece capaz de violência. A boca de Maya caiu. Lily riu. Leo riu. Um dos guardas riu e imediatamente pareceu aterrorizado por ter rido. Adrian caminhou em direção ao seu carro esperando. Maya olhou para ele. Sua filha se encostou ao lado dela. Mamãe? Sim. Você gosta dele? Maya quase deixou cair a mochila. Eu absolutamente não gosto. Lily inclinou a cabeça. Crianças de 7 anos não tinham respeito por negação. Você sorriu para uma piada. Ele fez a piada. Isso não prova nada. Você olhou para o bumbum dele. A alma de Maya deixou seu corpo. Lily Bennett. Sua filha disparou em direção ao estacionamento, rindo. Maya a perseguiu. Atrás deles, Adrian Valley pausou ao lado de seu carro. Leo o alcançou. O chefe olhou por cima do ombro em direção a Maya, depois em direção a Lily, depois voltou para Maya. Leo não precisava dizer nada. Isso era raro. Adrian abriu a porta do carro. Não. Leo sorriu. Eu não disse uma palavra. Você está pensando alto. Leo entrou no banco do passageiro. Adrian olhou para Rosewood Elementary uma última vez. 3 meses imaginando o que Maya Bennett estava escondendo. Ele finalmente teve sua resposta. E de alguma forma, a verdade tinha tornado tudo muito mais complicado. Porque Adrian Vale esperava um segredo. Ele não esperava uma garotinha com migalhas de biscoito no rosto. Ele certamente não esperava gostar dela. E ele tinha absolutamente, categoricamente, espetacularmente falhado em se preparar para o quanto ele queria ver a mãe dela novamente amanhã. Maya chegou a Vale Tower na manhã seguinte, exatamente às 8h43. Não 8h42. Não 8h44. 8h43. Ela tinha passado todo o trajeto ensaiando o que diria Adrian. A maioria das versões eram profissionais. Várias envolviam ameaças. Uma envolvia um grampeador. Ela se decidiu pela profissionalismo. Então as portas do elevador se abriram e cada funcionário no andar executivo olhou para ela. Maya parou. As pessoas imediatamente olharam para o outro lado. Interessante. Ela caminhou em direção à sua mesa. Mais olhares, mais fingimentos. Alguém perto da contabilidade de repente tornou-se profundamente investido em uma impressora que não estava imprimindo nada. Maya colocou sua bolsa. Leo apareceu segurando o café. Bom dia. Ela o encarou. Por que todo mundo está olhando para mim? Leo tomou um gole de seu café. Estão, Leo? Talvez seu traje seja particularmente marcante. Maya olhou para baixo. Blusa creme, saia lápis verde escura, perfeitamente normal. Ela olhou de volta para cima. O que ele contou para eles? Quem? Ela estreitou os olhos. Continue brincando. Leo sorriu. Adrian não contou nada a eles. Então por que o financeiro parece que acabou de descobrir que sou secretamente da realeza? Leo olhou através do andar. O financeiro se dispersou. Ele considerou. Bem, 2 dos homens de Adrian deixaram o escritório ontem carregando lanches infantis. Maya fechou os olhos, e um deles aparentemente contou a alguém que o chefe passou 40 minutos dentro de uma escola de ensino fundamental. Oh, meu Deus! Então alguém o viu carregando uma mochila rosa. Maya pressionou ambas as palmas contra sua mesa. É claro que viram. Até o horário do almoço, a contabilidade tinha 3 teorias. Eu não quero saber. 2 envolviam filhos secretos. Eu disse. Eu não quero saber. Uma envolvia um arranjo de custódia muito complicado com uma professora do jardim de infância. Maya olhou para ele. Leo tomou outro gole. Departamento criativo. Ela apontou lentamente em direção ao escritório de Adrian. Ele está lá dentro? Sim. Bom. Leo se afastou. Devo chamar a segurança? Apenas se ele gritar. O chefe não grita. Ele pode descobrir um novo hobby. Maya marchou em direção ao escritório de Adrian. Leo a observou ir. Então silenciosamente se aproximou para segurança ou entretenimento. Principalmente entretenimento. Maya abriu a porta de Adrian sem bater. Ele olhou para cima da sua mesa. Sem surpresa, sem irritação,
apenas aquela calma irritante. Bom dia. Não me venha com bom dia. As sobrancelhas dele se ergueram. Uma saudação incomum. Você me seguiu. Silêncio. Lá estava. Maya fechou a porta atrás dela. Ela caminhou em direção à sua mesa. Adrian colocou sua caneta para baixo. Eu me perguntava quanto tempo levaria. Cerca de 30 segundos depois que Leo disse a palavra segurança. Impressionante. Não me elogie enquanto estou furiosa. A boca dele quase se moveu. Ela pegou novamente. Este homem estava se tornando imprudente. Maya se plantou oposta a ele. Quanto tempo? Adrian se recostou. 2 semanas. Seu maxilar caiu. 2 semanas. O escritório lá fora ficou visivelmente mais quieto. Maya baixou sua voz. 2 semanas. Sim. Você teve homens me seguindo por 14 dias. 12. Oh, maravilhoso. Isso torna tudo completamente normal. Houve um vazamento. Maya parou. A expressão de Adrian mudou. O rumor desapareceu. Ele explicou. Durante o mês anterior, informações tinham saído de sua organização. Rotas, horários, nomes, principalmente fragmentos, nada grande o suficiente para expor a operação inteira, apenas o suficiente para indicar que alguém próximo a ele estava passando informações. E, infelizmente, Maya parecia suspeita. Suas ligações inexplicáveis, seus horários estritos de partida, o modo como ela às vezes mudava de direção no caminho para casa, a entrada no calendário criptografada marcada LB. Maya encarou. LB significa Lily Bennett. Eu sei disso agora. A reunião secreta de quinta-feira, conferência de pais e mestres, as repetidas visitas à farmácia, crianças pegam resfriados, Adrian. O pacote entregue sob outro nome, sua fantasia de Halloween. Adrian assentiu lentamente. Maya cruzou os braços. Você achou que eu estava traindo sua organização. Eu considerei a possibilidade. Então, você me seguiu. Eu verifiquei. Você perseguiu. Eu investiguei. Homens ricos têm vocabulário fascinante. Ele deu a ela um olhar direto. Maya continuou. O que sua equipe de investigação de elite descobriu? Adrian estava em silêncio. Maya se inclinou para a frente. Oh, vamos lá. Eu mereço isso. Ele suspirou. Você comprou cereal. Ela assentiu solenemente. Perigoso. Você discutiu com uma máquina de autoatendimento. Ela me acusou de ter um item inesperado na área de ensacamento. Você era o item inesperado. A boca de Maya abriu. Adrian parecia completamente sério. Ela estreitou os olhos. Isso foi sarcasmo? Não. Mentiroso. Continue. Ela acenou impacientemente. Você comprou remédio para tosse infantil. Criminosa. Você foi a Rosewood. Maternidade. Você passou 23 minutos em uma padaria. Maya franziu a testa. Por que isso estava no relatório? Meus homens são minuciosos. Vocês são todos insanos. Possivelmente. Aquela quase a pegou. Maya sentou-se porque suas pernas tinham começado a se sentir estranhamente pouco cooperativas. Adrian a observou. Havia algo mais. Ela podia dizer. O que você não está dizendo? Ele olhou em direção às janelas. Vail Tower se erguia acima da cidade. Tudo vidro e poder. O reflexo de Adrian parecia quase tão controlado quanto o próprio homem. Então ele olhou de volta. Quando descobri sobre a Lily, parei a vigilância. A raiva de Maya suavizou levemente, apenas levemente. E ontem, Rosewood ligou para você 3 vezes. Você saiu chateada. Eu sabia para onde você estava indo. Então você me seguiu de novo. Eu fui adiante porque uma pausa. Adrian Valley, o homem que sempre parecia ter uma resposta, hesitou. Maya notou. Ele se recostou. Eu queria garantir que ela estava segura. Simples. Sem performance, sem grande declaração. Maya não estava preparada para isso. Ela olhou para baixo. Isso era irritante. Teria sido mais fácil se ele tivesse dito algo arrogante. Então ela poderia tê-lo insultado e saído. Em vez disso, ele tinha ido à escola da filha dela porque queria ter certeza de que Lily estava bem. Um homem que ele não tinha conhecido oficialmente até ontem. Maya olhou para cima. Por quê? Os olhos dele seguraram os dela. Porque ela importa para você. Oh, isso foi inesperadamente eficaz. O pulso de Maya mudou de ritmo. Adrian pareceu perceber o que tinha dito. Sua postura mudou. Portas de cofre novamente. Também,
Sua direção é terrível. Lá estava ele. Maya se recostou. Minha direção é excelente. Você mudou de faixa sem sinalizar 2 vezes. Você estava me espionando. Eu estava atrás de você. Você tinha profissionais me espionando. Eles reclamaram também. Maya encarou. Então ela riu. Ela genuinamente não pôde evitar. Adrien a observou. Aquela expressão estranha retornou. Calor escondido sob controle. Maya parou de rir gradualmente. O escritório ficou quieto demais, íntimo demais, consciente demais. O olhar de Adrien se moveu sobre o rosto dela, depois mais baixo, brevemente, respeitosamente, mas definitivamente mais baixo. Maya sentiu. Ela sentou-se mais ereta. Interessante. Muito interessante. Ele olhou de volta para os olhos dela. Nada aconteceu, o que significava que algo absolutamente aconteceu. Maya se levantou. Eu ainda não perdoei você. Eu presumi que você pagaria o almoço. Eu posso pagar. Não sou insatisfeita. Estou devastada. Ela caminhou em direção à porta. Maya, ela se virou. A voz de Adrien estava mais quieta. Você não precisa mais esconder a Lily aqui. O humor deixou o rosto dela. Ele continuou. A foto dela pode ficar na sua mesa. Se a Rosewood ligar, atenda. Maya o encarou. Não houve discurso dramático. Nenhuma desculpa decorada em palavras caras. Apenas permissão que ela não tinha percebido que estava esperando. Algo se apertou em seu peito. Ela assentiu uma vez, então arruinou a ternura antes que pudesse se tornar perigosa. Se você enviar homens atrás de mim novamente, vou cobrar cuidado infantil de você. Adrien assentiu. Envie a fatura. Maya saiu. Lá fora, Léo estava fingindo ler uma pasta de cabeça para baixo. Ela parou. Ele a girou lentamente. Tudo bem? Maya olhou para ele, depois em direção ao escritório fechado de Adrien, depois de volta. Ele comprou biscoitos para minha filha. Leo assentiu gravemente. Extremamente sério. Ele me disse que posso atender as ligações da escola. Preocupante. E ele fez uma piada. Os olhos de Leo se arregalaram. Agora isso me preocupa. Maya riu apesar de si mesma. Ela voltou para sua mesa, então parou. Um porta-retratos prateado sentava ao lado de seu computador. Dentro dele, um dos desenhos de Lily. Maya encarou. Era o desenho que ela tinha escondido em sua gaveta inferior semanas atrás. 3 figuras de palito. Maya, Lily e um gato roxo gigantesco que parecia vagamente criminoso. Ela tocou a moldura. Leo apareceu ao lado dela. Eu não fiz isso. Maya se virou. Quem? Leo simplesmente olhou em direção ao escritório de Adrien. Seu coração fez algo profundamente inconveniente. Ela odiava emoções inconvenientes. Através do escritório, Adrien estava atrás do vidro assistindo. Maya olhou para ele. Ele olhou para ela. Nenhum sorriu. Então, o desenho de Lily caiu de lado porque a moldura era barata. Maya o pegou. Adrien balançou sua cabeça. Ela murmurou. Não comece. Sua boca se contraiu. E em algum lugar entre o gato roxo emoldurado e a discussão da manhã, Maya Bennett percebeu que o chefe da máfia aterrorizante que ela tinha passado meses mal entendendo podia estar muito mais perigoso agora que ela estava começando a gostar dele. Uma vez que Lily tornou-se conhecimento público, ela tornou-se um problema. Não para Maya, para Adrien. Porque Lily Bennett tinha decidido que Adrien Vale pertencia à sua vida. Ninguém tinha consultado Adrien. Isso não preocupou Lily. 3 dias após o incidente na escola, Maya trabalhava em sua mesa quando seu telefone tocou. Rosewood Elementary. Ela atendeu imediatamente. Adrien passou, parou, ouviu, fingiu não ouvir. Maya sorriu para si mesma. Lily tinha esquecido sua pasta de ciências. Maya prometeu levar depois do trabalho. A ligação terminou. Adrien permaneceu ao lado de sua mesa. Maya olhou para cima. Sim. Que pasta de ciências? Ela piscou. Você estava ouvindo? Você estava falando na minha ligação pessoal, no meu escritório. Este andar inteiro é aparentemente seu ouvido. Que pasta de ciências? Maya o encarou. Ele encarou de volta. Ela eventualmente abriu sua gaveta e produziu uma pasta azul coberta de glitter. Adrien examinou. Um vulcão tinha sido desenhado na capa. Mal. Ele olhou para Maya. Ela fez isso?
Sim. As proporções estruturais são questionáveis. Ela tem 7 anos. O arquiteto também, aparentemente. Maya riu antes que pudesse se conter. A expressão de Adrian suavizou. Então Leo passou por perto. Parou, olhou de Maya para Adrian, então para a pasta de glitter. Ele não disse nada. Isso foi de alguma forma pior. Adrian olhou para ele. Leo continuou andando. Maya o observou desaparecer. Ele está gostando disso. Leo gosta de respirar. Posso corrigir isso. Lá está ele. Quem? O chefe da máfia. Adrian se inclinou mais perto da mesa dela. O que você pensou que eu era? Maya encontrou seus olhos. A distância entre eles de repente parecia muito menor. Ela podia sentir seu perfume. Escuro, limpo, sutil. Sua voz saiu mais suave do que o pretendido. Complicada. Algo mudou no olhar dele. Então o telefone de Maya vibrou com uma mensagem. Ela olhou para baixo. Ethan Cole, não se esqueça da noite dos pais de sexta-feira. Lily está determinada a ganhar o desafio de leitura. Maya sorriu. Adrian viu o sorriso. Seu rosto inteiro tornou-se suspeito. Quem é Ethan? Maya olhou lentamente para cima. Lá estava, frio, controlado, interessado demais. Professor da Lily. Adrian assentiu. Nada aconteceu, exceto seu maxilar se apertou. Maya notou. É claro que ela notou. Ela tinha passado meses aprendendo cada expressão microscópica que este homem possuía. Você está bem? Perfeitamente. Você parece constipado. Eu me arrependo de permitir este nível de conforto. Maya sorriu. Adrian caminhou para longe. 5 passos. Parou, virou. Sexta-feira. Ela piscou. O quê? Noite dos pais. Maya encarou. Quanto do meu telefone você leu? A prévia era visível a 2 metros de distância. Tenho boa visão. Você tem visão criminal. Ele ignorou isso. Sexta-feira. Sim. Que horas? Maya estreitou os olhos. Por quê? Sem razão. Então ele saiu. Maya o observou ir. Seu sorriso lentamente cresceu. Isso era interessante. A noite de sexta-feira chegou com caos suficiente para alimentar uma cidade pequena. A noite anual de leitura da família da Rosewood Elementary deveria incentivar a alfabetização. Na prática, envolvia aproximadamente 200 crianças correndo pelos corredores, enquanto adultos exaustos carregavam caixas de suco e fingiam que entendiam a programação. Maya chegou com um vestido borgonha fluido que abraçava suas curvas lindamente. Ela tinha se vestido para o conforto. Infelizmente, conforto ficava muito bem nela. Ela não pensou sobre Adrian. Ela especialmente não pensou sobre o fato de que ele a tinha encarado por 4 segundos completos quando ela tinha usado borgonha no escritório no mês passado. Isso teria sido ridículo. Maya entrou com Lily. Em 3 minutos, Lily desapareceu em direção à sua sala de aula. Em 5, Maya segurava 2 copos de papel de limonada, uma pilha de cartões de leitura, o dinossauro de pelúcia de alguém e absolutamente nenhuma dignidade. Então, Ethan Cole apareceu. Sorriso amigável, mangas dobradas, charme de professor, o tipo de homem em que as mães confiavam imediatamente. Maya, ela sorriu. Por favor, me diga que um desses copos pertence a você. Ele pegou um. Salvo. Eles conversaram. Nada romântico, nada dramático. Ethan mencionou o progresso de Lily. Maya agradeceu. Ele riu de algo que ela disse. Ela riu também. Então a sala mudou. Foi sutil. Maya notou pessoas olhando em direção à entrada. Ethan notou. Alguns pais pararam de conversar. Maya virou. E lá, parado embaixo de uma faixa que dizia Leitura abre portas, estava Adrian Vale. Calças pretas, camisa marrom escura, sem gravata, ombros largos preenchendo a porta. Leo estava vários passos atrás dele. 2 homens de segurança permaneceram perto da entrada. Adrian parecia ter feito uma curva errada acidentalmente enquanto chegava para tomar uma pequena nação europeia. Maya encarou. Ele encarou de volta. Então seus olhos mudaram para Ethan. Interessante. Lily o viu. Seu grito poderia provavelmente ser ouvido do espaço. Adrian, assustador. Cada cabeça virou. Adrian fechou os olhos. Leo riu abertamente. Lily correu pelo salão.
Maya tinha tempo exatamente suficiente para pensar. Isso deve ser fascinante. Lily parou na frente de Adrian. Você veio? Fui convidado. As sobrancelhas de Maya subiram. Ela o tinha convidado. Então Lily segurou orgulhosamente um pedaço de papel dobrado. Oh, não, não. Sua filha tinha feito um convite. Adrian tinha aceitado. Lily segurou sua mão. Adrian permitiu. Isso sozinho quase matou metade da sala. Maya assistiu ao homem mais intimidador da cidade ser arrastado em direção a uma mesa de leitura infantil. Então, Leo a alcançou. Noite. Maya não desviou o olhar. Como ela o convidou, deixou o envelope na mesa dele quarta-feira, e ele veio. Leo sorriu. Já vi Adrian recusar reuniões com senadores. Maya finalmente olhou para ele. Leo tomou um gole de limonada. Aparentemente, Lily Bennet supera eles. Maya riu. Adrian olhou para o lado. Seus olhos imediatamente a encontraram, então notaram Ethan ao lado dela. Sua expressão esfriou vários graus. Leo seguiu seu olhar. Oh! Maya olhou para Leo. Oh! O quê? Nada. Isso não era nada. O sorriso de Leo aumentou. O chefe está tendo uma nova emoção. Maya cruzou os braços. Que ciúme. Ela quase engasgou. Adrian. Leo olhou para ela como se ela tivesse perguntado se a gravidade existia. Maya. Ele não está com ciúmes. Do outro lado da sala, Ethan colocou uma mão amigável contra o cotovelo de Maya para guiá-la ao redor de uma mesa. Os olhos de Adrian caíram para a mão. Leo ergueu suas sobrancelhas. Maya mordeu o interior de sua bochecha. Bem, Leo assentiu. Exatamente. Isso subitamente tornou-se o melhor evento escolar que Maya tinha comparecido. Ela não deveria gostar disso. Ela absolutamente gostou. Pelas próximas horas, Adrian Val descobriu a civilização da escola de ensino fundamental. Lily o fez ler um livro infantil em voz alta. Sua voz era tão séria que uma história sobre um pato perdendo seu chapéu parecia uma negociação de reféns. Crianças se reuniram. Adrian continuou lendo. Mais se reuniram. Maya ficou no fundo, tentando desesperadamente não rir. A parte mais engraçada era que Adrian nunca mudava seu tom. O pato tinha aparentemente perdido seu chapéu sob circunstâncias muito sérias. Quando ele terminou, as crianças aplaudiram. Adrian parecia vagamente alarmado. Maya riu tanto que teve que se virar. Mais tarde veio o desafio de leitura, depois lanches. Depois um jogo de arrecadação de fundos envolvendo argolas de plástico e pinos de madeira. Adrian falhou 2 vezes. Ele encarou o jogo. Leo reconheceu o perigo. Chefe, a distância é inconsistente. É uma arrecadação de fundos escolar. O equipamento está com defeito. Crianças estão ganhando. Isso apoia meu argumento. Maya apareceu ao lado deles. Você está acusando a organização de argolas da Rosewood Elementary? Adrian olhou para baixo para ela. Estou investigando. Você perdeu. O jogo está falho. Você perdeu. Seus olhos se estreitaram. O sorriso de Maya aumentou. Então Ethan se juntou a eles. Precisa de ajuda? A cabeça de Adrian virou lentamente. Muito lentamente. Leo olhou para o outro lado. Maya quase riu novamente. Ethan pegou uma argola. Jogou. Perfeita. Ela pousou. Adrian encarou. Maya encarou Adrian. Oh, isso era lindo. Ethan sorriu. Só precisa de um toque leve. Adrian pegou outra argola. Sua expressão sugeriu que Ethan tinha desafiado sua linhagem. Maya sussurrou. Por favor, não ameace o professor da Lily por causa de equipamentos de carnaval. Eu não ameacei ninguém. Seu maxilar está ameaçando ele. Adrian jogou. A argola pousou perfeitamente. Lily comemorou. Adrian olhou para Ethan. Ethan parecia confuso. Maya cobriu sua boca. Leo se afastou porque rir perto de Adrian tinha riscos ocupacionais. Mais tarde naquela noite, Maya encontrou Adrian parado sozinho perto das janelas do corredor. Ela se aproximou. Você sobreviveu mal. Sem tiros ainda. Ela se inclinou ao lado dele. A atmosfera suavizou. Vozes de crianças ecoaram de mais longe no corredor. Por uma vez, ninguém precisava de Adrian. Ninguém precisava de Maya. Eles simplesmente ficaram juntos. Maya olhou para ele. Você realmente veio porque Lily te convidou?
Sim, você poderia ter dito não. Eu poderia ter dito, mas você não disse. Não, lá estava novamente. Aquela honestidade simples. O coração de Maya mudou. Então Ethan passou. Maya, não se esqueça da conferência de segunda-feira. Ela sorriu. Eu não vou. Ethan saiu. A expressão de Adrian tornou-se ilegível. Maya olhou para ele, então sorriu lentamente. Você detesta o Ethan? Não. Você tem encarado ele como se ele te devesse dinheiro. Ele fala demais. Ele falou com você 2 vezes. Exatamente. Maya riu. Adrian Val, você está com ciúmes? Ele se virou em direção a ela completamente. O corredor subitamente pareceu menor. Não. Sério? Sim. Então se Ethan me convidasse para jantar, ele não vai. As sobrancelhas de Maya subiram. Essa confiança é suspeita. Adrian se aproximou. Não o suficiente para tocar, o suficiente para a consciência aguçar entre eles. Se ele convidar, ele pausou. Maya esperou. Sua voz baixou. Eu reconsiderarei minha opinião sobre professores. Seus lábios se contraíram. Isso não faz sentido nenhum. Para mim faz. E então Lily apareceu entre eles, carregando 3 cupcakes. Adrian se afastou imediatamente. Maya quis gritar. Lily olhou de um adulto para o outro. Vocês iam se beijar? Maya quase inalou sua própria língua. Adrian encarou Lily. Leo, a 6 metros de distância, congelou. Maya pegou um cupcake. Estamos indo embora. Lily deu de ombros. Ok. Então entregou o de chocolate para Adrian. Esse é o seu favorito. Adrian olhou para ele. Como você sabe, você comeu 2 no escritório do diretor Warren. Maya parou de andar. Adrian parecia culpado. Um chefe da máfia pego roubando biscoitos da escola. Este homem estava se tornando menos aterrorizante a cada dia, o que era lamentável porque ele estava se tornando muito mais atraente. Após a noite de leitura da família, Adrian tornou-se impossível. Antes do evento escolar, ele assistia Maya discretamente. Depois, ele mal se deu ao trabalho de esconder. Ela entrou em seu escritório. Seus olhos seguiram. Ela se abaixou para recuperar um arquivo perdido. Sua atenção durou meio segundo demais. Ela o pegou. Ele olhou para o teto. Maya quase aplaudiu. O homem mais controlado da cidade era ruim nisso. Espetacularmente ruim. E porque Maya tinha passado meses achando que ele a odiava, a reversão era profundamente divertida. Ele começou a aparecer em sua mesa com perguntas desnecessárias. Perguntas que Léo podia responder. Perguntas que e-mails podiam responder. Perguntas que Adrian mesmo já sabia a resposta. Uma tarde ele saiu de seu escritório, perguntou se ela tinha almoçado. Maya disse sim. Ele assentiu, retornou ao seu escritório. Maya encarou depois dele. Leo rolou lentamente sua cadeira para mais perto. Isso foi doloroso. Maya sussurrou. O que foi aquilo? Corte? Isso foi corte. Ele é inexperiente. Ele perguntou se eu comi. Para Adrian, isso é praticamente poesia. Maya riu tão alto. Adrian olhou através do vidro. Ela imediatamente fingiu tossir. Léo sussurrou. Alergias sazonais. Maya quase morreu. As coisas escalaram. Adrian mandou entregar flores na mesa de Maya. Ela abriu o cartão. Dizia, para o seu escritório, AV. Foi isso. Sem romance, sem elogios, sem razão. Maya olhou para Leo. Ele ameaçou o florista? Leo examinou o arranjo. Provavelmente. As flores eram lindas, lindas demais. Maya levou-as para o escritório de Adrian. Ele olhou para cima. Você as recebeu? Sim. Uma pausa. Bem, ela colocou-as em sua mesa. Tente de novo. Sua expressão mudou. O quê? Essas flores parecem que você está se desculpando por ter passado por cima do meu cachorro acidentalmente. Eu comprei as flores. Eu notei. Elas são caras. Esse é exatamente o problema. Adrian encarou. Maya cruzou os braços. Mulheres não se apaixonam por faturas. A palavra amor entrou na sala. Ambos notaram. Maya amaldiçoou a si mesma internamente. O olhar de Adrian mudou. Então ele se recostou. Eu não disse que estava tentando fazer você se apaixonar. O coração de Maya saltou. Ela se recusou a mostrar. Bom, porque sua estratégia é terrível. Uma batida. Conselhos? Maya piscou. Ela estava perguntando.
Ela considerou. Tente agir normalmente. Eu sou normal. Ela riu. Adrian parecia ofendido, o que a fez rir mais alto. Eventualmente, ela deixou as flores para trás. 2 horas depois, as flores retornaram à sua mesa com um segundo cartão. Você riu. Melhoria. AV. Maya encarou. Então riu novamente. Leo passou, viu o cartão, assobiou progresso. Ela jogou um clipe de papel nele. O romance cresceu através de pequenas colisões. Adrian começou a se juntar a Maya para o almoço. A princípio, ele alegou que era mais eficiente discutir negócios enquanto comia. Então, eles pararam de discutir negócios. Maya aprendeu que ele odiava azeitonas. Ele aprendeu que ela roubava batatas fritas dos pratos de outras pessoas. Ele objetou. Ela continuou fazendo isso. Eventualmente, ele começou a pedir batatas extras, sem mencionar o porquê. Maya notou. Não disse nada. Isso foi de alguma forma mais íntimo do que as flores. Ele aprendeu que Lily amava astronomia. 2 dias depois, um telescópio infantil apareceu no apartamento de Maya. Maya ligou para ele imediatamente. Isso é excessivo. Tem boas críticas. Ela tem 7 anos. Crianças de 7 anos têm olhos. Adrian, a política de devolução é terrível. Você é dono da empresa. Uma pausa. Sem relação. Maya riu até seu estômago doer. Lily adorou o telescópio. Naturalmente, ela enviou a Adrian uma mensagem de voz agradecendo-o. Maya assistiu na manhã seguinte enquanto Adrian ouvia sozinho em seu escritório. Ele tocou 2 vezes, então notou Maya assistindo através do vidro. Ele colocou o telefone para baixo imediatamente. Ela sorriu. Ele olhou feio. Ela sorriu mais largo. Então veio sábado, o primeiro dia verdadeiramente perigoso. Não por causa de negócios da máfia, porque Adrian Valley entrou no apartamento de Maya Bennett. Lily tinha convencido ele a vir para o jantar. Maya tinha objetado. Lily ignorou-a. Adrian tinha de alguma forma aceitado novamente. Maya suspeitava que a criança estava executando uma operação diplomática paralela. Às 18 horas em ponto, alguém bateu. Maya abriu a porta. Adrian estava lá de jeans escuros e uma camisa marrom ajustada. Sem paletó, sem gravata, sem arma visível. Ele parecia humano. Humano extremamente bonito. Irritantemente bonito. Maya encarou por um segundo tempo demais. Adrian notou. É claro que ele notou. Sua boca curvou. Problema? Maya recuperou. Estou tentando identificar você. Eu estive aqui quarta-feira. Você estava vestindo um terno. Eu possuo outras roupas. As evidências eram limitadas. Ele entrou. Lily gritou seu nome da sala de estar. 5 segundos depois, Adrian foi arrastado. Maya fechou a porta e se encostou nela. Maravilhoso. Sua filha tinha roubado seu encontro, antes de Maya ter admitido oficialmente que este era um. O jantar tornou-se caos. Maya queimou o pão de alho. Lily derramou suco. Adrian tentou ajudar. Maya o ordenou longe do fogão após descobrir que ele tinha de alguma forma transformado o molho de macarrão em uma operação militar. Ele obedeceu mal. Em um ponto, Lily perguntou a Adrian se chefes da máfia lavavam pratos. Maya congelou. Adrian congelou. Silêncio. Maya nunca tinha dito explicitamente a Lily o que Adrian fazia. Aparentemente, crianças tinham o Google. Adrian olhou para Lily. Alguns fazem. Você ocasionalmente? Mamãe diz que homens que não lavam pratos são suspeitos. Adrian olhou para Maya. Ela deu de ombros. Preciso. Após o jantar, Adrian lavou os pratos. Lily inspecionou seu trabalho. Maya ficou na porta rindo. Isso era absurdo. O homem tinha inimigos, armas, negócios, poder. E Lily estava dizendo a ele que ele tinha perdido um ponto em um prato. Ele lavou novamente sem argumento. Aquele foi o momento em que Maya ficou com medo. Não fisicamente, emocionalmente, o que ela podia ver. Quão fácil isso poderia se tornar. Adrian na sua cozinha. Lily falando demais. Sua própria risada preenchendo o apartamento. Um retrato doméstico que ela tinha se treinado a parar de querer. O pensamento apertou algo dentro dela. Ela recuou para a sala de estar. Adrian notou. Ele sempre notava. Mais tarde, após Lily adormecer no sofá durante um filme,
Adrien encontrou Maya parada perto da janela. Ela encarava as luzes da cidade. Ele cobriu Lily com um cobertor primeiro, depois se juntou a ela. Por um tempo, nada precisava ser dito. Maya eventualmente perguntou a ele sobre sua família. A pergunta o mudou. Não dramaticamente, apenas o suficiente. Adrien explicou que anos atrás, alguém que ele amava tinha sido alvo por causa dele. Um primo mais velho que tinha praticamente o criado. Ela sobreviveu mal. Após aquilo, Adrien aprendeu a lição que cada homem em seu mundo eventualmente aprendia. O apego dava alças aos inimigos. O amor criava influência. Então, ele construiu muros, depois mais muros, depois um império atrás deles. Maya ouviu. Ela entendeu a lógica. Ela também odiava. Isso explica por que você mantém as pessoas longe. Sim, não o torna saudável. Eu não aleguei saúde. Bom, ele olhou para ela. Ela olhou de volta. A voz de Maya suavizou. Você sabe o que Lily pensa? Que eu preciso de camisas coloridas. Isso também. Um pequeno sorriso. Ela pensa que você está solitário. Sorriso de Adrien desapareceu. Crianças tinham precisão aterrorizante. Maya se inclinou contra a moldura da janela. Eu acho que ela pode estar certa. Ele se moveu mais perto. Desta vez, muito perto. Sua respiração mudou. Seu olhar caiu para a boca dela. Sem escritório, sem funcionários, sem Lily interrompendo. Sam Ethan, Sam Leo, apenas eles. Adrien ergueu uma mão, dando tempo a ela lentamente. Seus dedos roçaram um cacho solto para longe de sua bochecha. O coração de Maya martelou. O toque era gentil, completamente em desacordo com tudo que ela tinha uma vez acreditado sobre ele. Adrien baixou sua cabeça. Maya levantou seu rosto. A distância entre eles desapareceu. Mamãe! Eles pularam afastados. Lily sentou ereta no sofá. Estou com sede. Maya fechou os olhos. Adrien olhou em direção ao teto. Em algum lugar no universo. Leo provavelmente sentiu o que aconteceu e começou a rir. Maya deu água a Lily. Adrien saiu 20 minutos depois. Na porta, ele pausou. Maya esperava algo. Uma piada, um toque, talvez uma tentativa de terminar o que Lily tinha destruído. Em vez disso, ele olhou para ela por um longo momento. Então, próxima vez, coloque água ao lado do sofá. Maya encarou, então explodiu em risos. Ele caminhou para longe sorrindo. O homem estava aprendendo. Isso era perigoso. Muito perigoso. Pelas próximas 2 semanas, Maya e Adrien existiram em um espaço estranho. Eles não estavam oficialmente juntos. Ninguém acreditava naquilo. Leo especialmente. Ele tinha começado a se referir ao apartamento de Maya como a sede secundária. Adrien ameaçava ele toda vez. Leo permanecia vivo através de habilidade e sorte. Lily tinha parado de perguntar se Adrien gostava de Maya. Aparentemente, ela tinha progredido para a certeza. Agora, ela focou na logística. Quando vocês vão se casar, mamãe? Adrien quase deixou cair seu café a primeira vez que ela perguntou. Maya riu por 10 minutos seguidos. Ele não falou com nenhuma das mulheres Bennett pelo restante do café da manhã, o que só fez Lily perguntar de novo. O romance continuou mesmo assim. Adrien beijou Maya pela primeira vez em uma terça-feira comum. Sem chuva dramática, sem explosão, sem ataque rival. Maya estava em pé dentro de seu escritório, discutindo um cronograma. Ele disse a ela que ela era impossível. Ela disse a ele que ele era emocionalmente constipado. Ele encarou. Ela encarou de volta. Então ele a beijou. Maya esqueceu o cronograma. Adrien esqueceu qualquer império que ele supostamente controlava. O beijo foi lento no início, cuidadoso, como se ambos entendessem que cruzar esta linha mudaria tudo. Então Maya agarrou a frente da camisa dele. O cuidadoso desapareceu. Quando eles se separaram, ambos estavam respirando de forma diferente. A testa de Adrien descansava contra a dela. Maya sussurrou. Isso foi uma decisão de gestão terrível. Concordo. Você deveria provavelmente se arrepender. Eu não me arrependo. Nem ela. Então a porta do escritório se abriu. Leo entrou, viu-os, parou, seu rosto brilhou. Eu sabia. Adrien apontou para a porta. Leo saiu imediatamente, mas não antes de Maya ver o sorriso. 10 minutos depois,
Aparentemente metade do andar executivo sabia que algo tinha acontecido. Maya culpou Leo. Leo culpou habilidades de observação. Adrian culpou todo mundo. Foi glorioso. Infelizmente, em algum lugar sob o romance, o vazamento continuava. Adrian tinha estreitado os suspeitos. Um gerente de operações sênior chamado Miles Reed continuava aparecendo perto de horários comprometidos. Miles era polido, prestativo, esquecível, exatamente o tipo de homem que ninguém suspeitava. Maya tinha trabalhado com ele frequentemente. Então, uma tarde, ela notou algo estranho. Um código de envio na tela de Miles, o mesmo código que ela tinha visto em um arquivo confidencial do escritório de Adrian. Maya não entendeu imediatamente o significado. Ela se lembrou dele mesmo assim. Naquela noite, um SUV preto permaneceu atrás dela por 6 quarteirões. Maya notou. Ela virou. O SUV virou. Ela mudou de direção. Ele seguiu. Seu estômago apertou. Ela ligou para Adrian. Ele respondeu imediatamente. O rumor desapareceu de sua voz quando ela explicou. Dentro de minutos, um dos veículos de segurança de Adrian interceptou. O SUV desapareceu. Maya chegou em casa em segurança. Lily estava com um vizinho. Adrian chegou 8 minutos depois. Ele entrou no apartamento dela como uma tempestade, vestindo sapatos caros. Maya nunca tinha visto ele tão zangado. Não com ela, com ele mesmo, com a situação, com a possibilidade de que alguém tinha chegado perto. Ele checou as janelas, ligou para Leo, moveu segurança, emitiu ordens. Maya assistiu. Este era o outro Adrian, o homem sob o romance, aquele que sobreviveu controlando tudo. E gradualmente ela percebeu o que ele estava fazendo. Ele estava a excluindo. Você está me mandando embora. Adrian parou. Eu organizei uma propriedade segura fora da cidade. Não, Maya. Não, Lily estará mais segura. Então aumente a segurança aqui. Isso não é negociável. Lá estava. A frase que sempre tornava a pressão arterial de Maya interessante. Ela cruzou os braços. Tudo envolvendo minha vida é negociável. O maxilar de Adrian se apertou. Eu não vou apostar com você e não vou me tornar bagagem porque você está com medo. A palavra pousou. Com medo. Adrian ficou parado. Maya se aproximou. Você está fazendo exatamente o que você me disse que sempre faz. A expressão dele fechou. Estou te protegendo. Não, você está decidindo por mim. Silêncio. Maya continuou. Ela lembrou a ele que ela tinha sobrevivido muito antes dele. Criou Lily, trabalhou, construiu uma vida, pagou contas, lidou com emergências. Ela não podia marchar para dentro daquela vida. Fazer a filha dela adorá-lo. Fazer Maya. Ela parou. Tarde demais. Adrian ouviu a frase inacabada. Seu olhar se aguçou. Fazer você o quê? Maya olhou para o outro lado. Absolutamente não. Ela tinha falado o suficiente. Adrian se aproximou. Maya, não. Você estava dizendo algo. Eu mudei de ideia. Eu ouvi. Parabéns pelos seus ouvidos. Discutimos sobre eles. Sua boca quase se moveu. Tempo errado para o humor. Então Leo entrou. Tempo perfeito. Maya olhou para ele. Leo sentiu perigo imediatamente. Eu posso voltar. Fique. Adrian e Maya disseram simultaneamente. Leo olhou em direção ao teto. Maya exalou. Tudo bem. Ela olhou para Adrian. Você fez Lily confiar em você. A expressão dele mudou. Você me fez confiar em você. Ali a sala ficou quieta, e em algum lugar entre a escola, aquelas flores ridículas, o telescópio, e você perdendo uma luta com uma barraca de argolas. Leo cobriu lentamente sua boca. Adrian olhou para ele. Leo removeu sua mão. Maya continuou. Eu me apaixonei por você. Silêncio. Silêncio real. Adrian a encarou. Os olhos de Leo se arregalaram. Maya apontou em direção a ele. Uma palavra e eu mesma te enterro. Leo assentiu. Entendido? Então sorriu. Maya olhou para Adrian novamente. Ele não tinha se movido. Isso era humilhante. Maravilhoso. Ela tinha confessado seu amor a um chefe da máfia, enquanto o braço direito dele estava a 1 metro de distância. Romance era um golpe. Diga algo. A voz de Adrian estava baixa. Você me ama. Maya olhou furiosa. Eu posso revogar isso.
Léo fez um ruído. Adrian o ignorou. Pela primeira vez desde que Maya o conhecia, Adrian Valley parecia genuinamente abalado. Não fraco, não assustado. Simplesmente pego sem armadura. Ele deu um passo em direção a ela. Então parou a si mesmo. Isso doeu mais do que Maya esperava. Seu medo antigo retornou. Apego, influência, perda. Maya viu e de repente ela entendeu. Adrian não estava empurrando ela para longe porque não a amava, mas ele estava empurrando ela para longe porque ele a amava. Isso de alguma forma a deixou mais zangada. Não. Sua sobrancelha se franziu. Não transforme isso em uma de suas decisões trágicas e nobres. Maya, eu conheço aquele olhar. Você não sabe o que este mundo faz às pessoas. Não, mas eu sei o que o medo faz. Ele ficou parado. Os olhos de Maya queimaram. Ela manteve sua voz firme. Você passou anos convencendo-se de que a solidão é proteção. Adrian não disse nada. E agora que você finalmente tem algo que vale a pena perder, sua estratégia brilhante é perdê-la você mesmo, antes que alguém mais possa. Léo olhou para baixo. Nem ele estava sorrindo agora. Maya pegou sua bolsa. Você quer me proteger? Ela caminhou em direção à porta. Então pegue Miles Reed. A cabeça de Adrian se ergueu. Maya pausou. Eu vi um código de rota restrito no laptop dele ontem. A expressão de Leo mudou imediatamente. Adrian olhou para ele. Sem palavras necessárias. A sala se transformou. Romance permaneceu. Mas agora, o chefe da máfia estava de volta. Dentro de horas, os homens de Adrian verificaram a conexão. Miles Reed estava vendendo informações para uma equipe rival. Ele tinha notado Maya, olhando para o código. O SUV tinha a intenção de assustá-la. Adrian queria retaliação. Maya queria evidências. Por uma vez, ele a ouviu. Eles usaram uma programação de rota falsa. Miles mordeu a isca. A troca foi documentada. Ele foi exposto. E pela noite seguinte, a ameaça imediata estava terminada. Sem guerra prolongada, sem derramamento de sangue extenso, sem meses de terror. Apenas um homem arrogante que tinha subestimado a memória de Maya Bennett. E um chefe da máfia ainda mais arrogante que tinha finalmente aprendido a ouvir quando ela dizia que podia ajudar. Quando terminou, Adrian não celebrou. Ele foi até Maya. Ela estava em casa. Lily dormia. Maya abriu a porta. Adrian estava lá. Sem guardas à vista. Sem paletó de terno, camisa marrom, olhos cansados. Por vários segundos, nenhum falou. Então Adrian disse, eu estava errado. Maya piscou. Com licença, eu estava errado. Ela se inclinou contra a moldura da porta. Isso é histórico. Devo gravar? Sua boca se contraiu. Provavelmente. Ela o deixou entrar. Eles ficaram na sala de estar. Adrian olhou em direção à porta do quarto fechado de Lily. Então para Maya, eu não sei como fazer isso. O humor de Maya suavizou. Fazer o quê? Isso. Seu gesto incluiu o apartamento, ela, Lily, tudo. Eu sei como proteger ativos, negócios, território, pessoas que seguem ordens. Maya sorriu fracamente. Apartamento errado para essa última. Notei. Ele se aproximou. Quando você disse que amava, o coração de Maya apertou. A voz de Adrian baixou. Eu queria te dizer que te amava também. Sua respiração falhou. Mas eu estava com medo de que dizer isso o tornasse real. Maya olhou para ele. E agora ele segurou sua mão. Agora estou mais com medo de ir embora sem dizer isso. Isso, aquele era o Adrian que ela queria. Sem discurso massivo, sem poesia ensaiada, apenas verdade arrastada para fora de um homem que tinha passado anos tratando emoções como informação confidencial. Maya apertou sua mão. Você ainda está emocionalmente constipado. Eu esperava algo mais quente. Isso foi quente. Ele sorriu. Um sorriso real. Raro. Devastador. O próprio sorriso de Maya desapareceu quando ele tocou seu rosto. Então ele a beijou lenta, profundamente, sem hesitação. E por uma vez, Lily permaneceu dormindo. Um milagre. Maya considerou enviar um cartão de agradecimento para Rosewood Elementary. 3 meses depois, Adrian Vale descobriu o empreendimento criminoso mais perigoso de sua carreira. O carnaval de primavera da Rosewood Elementary. Maya tinha o avisado. Ele não tinha ouvido.
Ninguém ouvia Maya até as consequências chegarem vestidas de glitter. O evento começou às 10 horas. Adrian chegou às 9h42. Maya o encontrou parado perto da entrada da escola, segurando 4 caixas de cupcakes. Léo estava parado ao lado dele, carregando outras 3. 2 homens de segurança tinham ainda mais. Maya parou de caminhar. Por que você tem 70 cupcakes? Adrian olhou para as caixas. Você disse que eles precisavam de doações. Eles precisavam de 12. Você foi pouco claro. Eu disse 1 dúzia. Léo ergueu um dedo. Eu expliquei isso. Adrian olhou para ele. Léo baixou o dedo. Maya explodiu em risos. A expressão de Adrian permaneceu digna, o que só tornou a situação mais engraçada. Ele usava calças escuras e uma camisa marrom com as mangas dobradas. Maya tinha sugerido especificamente algo casual. Isso era aparentemente tão casual quanto Adrian Vale se tornava sem perder a consciência. Lily saiu correndo da escola. Ela se lançou em direção a ele. Adrian a pegou automaticamente. Sem hesitação agora, sem estranheza. Apenas braços ao redor de uma garotinha que tinha de alguma forma invadido toda a estrutura defensiva que ele tinha passado anos construindo. Você veio cedo? Adrian pareceu ofendido. Eu sempre chego cedo, Maya se aproximou. Isso é verdade. É irritante. Lily apontou em direção às barracas do carnaval. Você prometeu argolas. A expressão de Adrian escureceu. Maya quase dobrou de tanto rir. Aparentemente, algumas feridas nunca cicatrizavam. Leo sussurrou. O chefe tem praticado. A boca de Maya caiu. Ela olhou para Adrian. Você tem praticado? Não. Léo assentiu atrás dele. Há 40 argolas de plástico no escritório dele. Adrian virou lentamente. Léo deu um passo para trás. Maya riu até as lágrimas aparecerem. Isso era o que ela tinha querido. Não perfeição, não alguma transformação dramática onde Adrian abandonava tudo o que o tornava Adrian. Ele ainda era controlador, ainda intimidador, ainda capaz de fazer homens adultos reconsiderarem suas escolhas de carreira com um olhar. Mas agora, ele aparecia. Essa era a diferença. Ele aparecia quando Lily tinha uma apresentação de ciências. Ele aparecia quando Maya tinha um dia terrível. Ele aparecia para o café da manhã, para jantares, para noites dos pais, às vezes com muitos doces, às vezes com conselhos terríveis. Sempre lá. E Maya tinha aprendido algo, também. O afeto de Adrian raramente chegava como discursos. Ele aparecia como batatas fritas extras, um cronograma escolar lembrado, um telescópio, um motorista esperando por perto quando chovia, uma mão na pequena parte de suas costas, uma mensagem quieta perguntando se a tosse da Lily tinha melhorado. Coisas pequenas, coisas consistentes, o tipo que lentamente construía algo enorme. No carnaval, Adrian perdeu sua dignidade rapidamente. Lily pintou uma minúscula estrela azul em sua bochecha. Maya tirou fotos. Adrian ameaçou confiscar seu telefone. Ela enviou a foto para Leo primeiro, seguro. Então veio argolas. Adrian ganhou. É claro que ele ganhou. Ele tinha aparentemente treinado para a vingança de escola de ensino fundamental. Lily gritou. Maya o acusou de levar jogos de carnaval seriamente demais. Adrian a lembrou de que a excelência não tinha restrição de idade. O voluntário de 12 anos parecia assustado. Maya pediu desculpas em nome de Adrian. Mais tarde, Ethan apareceu. Ele cumprimentou Maya calorosamente. Adrian cumprimentou ele, também. Sem olhar feio desta vez, principalmente. Maya notou. Ela se inclinou para Adrian. Crescimento. Ele olhou para baixo para ela. O quê? Você não ameaçou o professor com seu rosto. Eu nunca ameacei ele. Você absolutamente ameaçou. Ethan caminhou para longe. Adrian assistiu. Maya deu uma cotovelada nele. Adrian. Eu estava observando a parte de trás dele. Adrian parecia ofendido. O seu é melhor. Maya parou então, sorriu lentamente. Isso era novo. Você tem praticado elogios, também. Não, aquele foi bom, eu sei. Ela riu. Um pouco mais tarde, Lily desapareceu com amigos. Leo foi arrastado em direção a uma mesa de venda de bolos por 3 mães que tinham descoberto que ele era solteiro. Maya considerou resgatá-lo.
Então lembrou de vários meses de provocações dele. Ela o deixou para seu destino. Adrian encontrou Maya perto do lado mais quieto do pátio da escola. Pela primeira vez, eles estavam sozinhos. Música flutuava do carnaval. Crianças riam. Rosewood Elementary não parecia nada com o lugar intimidador que tinha parecido naquela primeira tarde. Maya se inclinou contra a parede de tijolos ao lado da placa da escola. Adrian parou na frente dela. Ela sorriu. Isso parece familiar. Ele olhou em direção à placa. O dia em que você quase se demitiu. O dia em que você apareceu na escola da minha filha carregando a mochila dela. Você estava atrasado. Você dirigiu como um criminoso. Eu sou um criminoso. Justo. Ele sorriu. Maya olhou para ele. Realmente olhou. Este homem, este impossível, irritante homem. Ela tinha uma vez acreditado que ele odiava mães solteiras. Tinha uma vez escondido Lily, porque ela temia que ele visse a maternidade como fraqueza. Agora Lily tinha uma pequena fotografia emoldurada na mesa de Adrian logo ao lado de Maya. Seus homens conheciam o cronograma escolar dela melhor que alguns pais, e o próprio Adrian tinha opiniões sobre a qualidade dos biscoitos da cafeteria da Rosewood. A vida tinha se tornado estranha, maravilhosa, mas estranha. Adrian buscou sua mão. Eu tenho pensado. Maya gemeu. Perigoso frequentemente. Sobre o quê? Ele olhou em direção ao pátio onde Lily ria, então de volta para Maya. Passei a maior parte da minha vida garantindo que ninguém pudesse depender de mim. O sorriso de Maya diminuiu suavemente. Ela continuou. Eu achava que isso era liberdade e era solidão. Maya apertou a mão dele. Adrian se aproximou. Eu não quero você dentro do meu mundo porque preciso de outra pessoa me seguindo. Boa sorte com isso. Eu sei. Um leve sorriso. Eu quero um lugar no seu. Os olhos de Maya se aqueceram. Ele olhou em direção a Rosewood. A escola chama. Ela sentiu. O dever de casa. Infelizmente, pão de alho queimado. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes. Traidora. Os desenhos da Lily. Você gosta deles secretamente. Eu os tolero. Você conhece todos os personagens. Adrian ignorou esse fato incriminador. Então sua expressão tornou-se séria novamente. Eu quero tudo isso. A garganta de Maya apertou. Lá estava. A recompensa romântica. Sem império. Sem mansão dramática. Sem promessas sobre mudar o universo. Ele queria a vida dela. As partes comuns. As partes ridículas. As partes que ela antes escondia porque achava que a tornavam inconveniente. Adrian levantou a mão dela e beijou seus nós dos dedos. Eu amo você, Maya. O coração dela derreteu. Naturalmente, ela não podia deixar que ele aproveitasse isso. Você está melhorando. A sobrancelha dele se levantou. Essa é a sua resposta. Eu também amo você. Melhor? Ela riu. Ele a puxou gentilmente para perto dele. Os braços de Maya envolveram o pescoço dele. Ele a beijou. Quente, lento, seguro. Em algum lugar atrás deles, uma criança gritou. Eka! Maya se afastou rindo. Lily estava a alguns metros de distância com as 2 mãos sobre os olhos. Seus dedos estavam completamente abertos. Adrian suspirou. Você deveria estar brincando. Eu estava. Então eu vi aquilo. Maya riu mais alto. Lily se aproximou. Ela olhou para Adrian. Então para Maya. Então para as mãos dadas deles. Sua expressão tornou-se suspeitosamente pensativa. Adrian reconheceu o perigo. Não. Lily piscou. Eu não disse nada. Você estava prestes a dizer. Talvez. Não. Maya olhou de um para o outro. O quê? Lily sorriu. Quando vocês vão se casar? Adrian ficou imóvel. Maya parou de rir. Leo escolheu aquele exato momento para aparecer atrás de Lily. Ellie ouviu a pergunta. Seu rosto se iluminou. Maya apontou imediatamente. Continue andando. Leo continuou andando devagar. Muito devagar. Adrian olhou para Maya. Maya olhou para Adrian. Lily esperou. O silêncio se prolongou. Então Adrian agachou-se ligeiramente para ficar mais perto da altura de Lily. Uma negociação de cada vez. Lily franziu a testa. Quando é a próxima negociação? Adrian olhou para Maya. Seus olhos carregavam algo que fez o coração dela disparar. Em breve. As bochechas de Maya aqueceram. Lily sorriu. Ok. Então ela saiu correndo. Maya olhou para ela.
Lentamente, ela olhou para Adrian. Em breve, ele parecia perfeitamente calmo. Ela é persistente. Isso não respondeu à minha pergunta. Aprendi com você. Maya estreitou os olhos. Adrian Val. Ele sorriu e se afastou. Maya olhou para ele. Então o alcançou e deu um tapa no braço dele. Ele riu. Riu de verdade. Pessoas próximas se viraram. O infame Adrian Vale rindo ao lado de uma mulher curvilínea do lado de fora de uma escola primária. Em algum lugar, sua reputação aterrorizante provavelmente perdeu mais 5 anos de trabalho. Ele não se importava. No final da tarde, o carnaval estava terminando. Os pais reuniam as crianças. Os professores dobravam as mesas. Leo tinha escapado das mães da venda de bolos com sua dignidade quase intacta. Maya estava perto da entrada da Rosewood Elementary, segurando a jaqueta de Lily. Adrian estava ao lado dela, segurando a bolsa de Maya. Ele tinha objetado inicialmente. Maya entregou a ele de qualquer maneira. Progresso. Lily correu em direção a eles. Mamãe! Maya abriu um braço. Lily colidiu com ela e imediatamente estendeu a mão para Adrian. Ele pegou a mão dela. Maya olhou para baixo. Lily tinha um deles de cada lado. Exatamente como aquela primeira caminhada pelo corredor da Rosewood, meses antes. Exceto que, naquela época, Maya estava confusa, desconfiada, com medo. Agora ela entendia. Ela olhou para Adrian. Você percebe que as pessoas podem ver você segurando minha bolsa. Ele olhou para ela. É uma bolsa. É a minha bolsa. Sim, sua reputação. Eu vou me recuperar. Maya sorriu. Cuidado, Vale. As pessoas podem descobrir que você tem sentimentos. Adrian deslizou o braço livre ao redor da cintura dela. Ele a puxou para mais perto. Sua voz baixou. Apenas 2 pessoas precisam saber. Entre eles, Lily ofegou dramaticamente. 3. Maya explodiu em risadas. Adrian fechou os olhos. Lily apertou a mão dele. Eu também sei. Sim, Lily e Leo. Adrian abriu os olhos. Infelizmente, e seus guardas. Adrian olhou para seus homens. Eles imediatamente olharam para o outro lado. Lily continuou. E o diretor Warren. Maya estava tremendo de tanto rir agora. Adrian suspirou. Tanto esforço pelo segredo. Maya descansou a cabeça brevemente contra o ombro dele. Ele beijou o topo do cabelo dela. Então os 3 começaram a caminhar em direção ao estacionamento juntos. Maya, a mãe solteira plus size que um dia acreditou que precisava esconder a parte mais importante de si mesma para manter seu emprego. Lily, a garotinha destemida que tinha derrotado um chefe da máfia com biscoitos, perguntas desconfortáveis e absolutamente nenhum respeito por sobrancelhas intimidantes. E Adrian, o homem que todos temiam. O homem que Maya acreditava odiar mães solteiras. O homem que apareceu na Rosewood Elementary antes dela, e de alguma forma nunca parou de aparecer depois disso. Ele apareceu nos momentos ridículos, nos difíceis, nos silenciosos, naqueles que não envolviam dinheiro, poder ou um império. E no final, foi isso que mudou tudo. Porque Maya não precisava de Adrian Vale para salvá-la. Ela estava salvando a si mesma há anos. Ela precisava de algo muito mais raro. Um homem forte o suficiente para ficar ao lado dela, rir quando a vida se tornasse ridícula, respeitar a mulher que ela já era, amar a filha que veio com ela e continuar escolhendo-as quando ninguém estivesse olhando. Adrian apertou a cintura dela. Lily começou a contar a ambos uma história extremamente longa sobre alguém trapaceando na competição de decoração de cupcakes. Maya olhou para Adrian. Ele olhou de volta. Sua expressão dizia que ele já se arrependia de ter pedido detalhes a Lily. Maya sorriu. Adrian sorriu também. E a Rosewood Elementary desapareceu atrás deles enquanto caminhavam em direção ao carro. Uma mãe sarcástica, uma pequena negociadora e um chefe da máfia aterrorizante que finalmente descobriu a única organização a qual ele genuinamente queria pertencer, uma família. Se a história de Adrian e Maya fez você assistir até o fim, mostre seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo para mais histórias inesquecíveis de romance da máfia cheias de perigo, suspense, humor inesperado e amor poderoso. Além disso, deixe seu país ou cidade abaixo. Vejo você na próxima.